E é muito forte isso quando você fala realmente, ou seja, esses filhos de pais extremamente autoritários e muito duros, a gente sabe, na verdade, quantos traumas são carregados. Apesar de muitos falarem, eu apanhei, mas não morri, mas na verdade tem muitos traumas por aí. Mas aí tem uma sutileza. Tanto essa postura autoritária quanto a postura complacente, permissiva, né, Wemer? Permissiva, são danosas. E a complacente é pior. Olá, estamos aqui em mais um novo podcast Café com Paz, da Universidade de Paz. Acompanhe nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Nosso podcast vai sempre ao ar, ao sábado, às 9 da manhã, a cada 15 dias. E hoje a gente tem um tema muito especial, a importância de aprender a ser pai e mãe e o impacto que isso tem no desenvolvimento humano. Ou seja, muito se falou que esse aprender a ser pai e mãe era por instinto. Mas será que é por instinto mesmo? Será que você pode ser um economista, um médico assim por instinto? E afinal de contas, criar um ser humano é o papel mais importante que você vai fazer na sua vida. E para falar desse tema, temos um convidado muito especial, Dr. Wemer Bottura. Muito bem, Ana. Que bom estar aqui novamente. Na nossa primeira fala, no podcast passado, nós falamos de uma certa abrangência dos temas e apresentamos a Universidade de Paz. Hoje nós queremos dar sequência aprofundando em alguns conceitos, passando já informações com as quais os pais possam trabalhar, já tendo aí um início de trabalho efetivo. Sim. E eu acho uma coisa muito interessante, Wemer, da sua experiência, você como psiquiatra, psicoterapeuta, e participou do acompanhamento de grupos de pais. Conta um pouco pra gente. Isso é muito importante. Durante mais de 20 anos, eu coordenei na Associação Paulista de Medicina um grupo de apoio a pais de portadores de transtorno de aprendizado. Por que esse grupo? Porque eu percebia na época, e também já existiam pesquisas mostrando, que grande parte dos sintomas, dos problemas das pessoas surgem na escola, ou transtornos do comportamento, da socialização ou do aprendizado. Eles são sintomáticos. Até então os problemas ficam camuflados em casa, as pessoas se adaptam, geralmente não percebiam coisas maiores. É na socialização e no aprendizado que se manifestam os maiores problemas. Então eu entendi que era uma porta de entrada importante para ajudar pessoas. O que aconteceu ali? Nós tínhamos, as pessoas procuravam pelo transtorno de aprendizado e nós fomos descobrindo que muitas das vezes a pessoa não tinha um transtorno de aprendizado só, ela tinha um transtorno psiquiátrico, tinha um transtorno de outra origem que se manifestava no aprendizado. Então nós íamos orientando os pais a descobrir isso. A primeira coisa mais frequente que surgia era a ideia do TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas procuravam por isso. Parece que há uma permissão maior para se aceitar esse transtorno como sendo assim, esse transtorno é possível que a gente admite que tenha, a gente pode admitir, outros não. Então era uma porta de entrada importante. E nós descobrimos que muitas das pessoas cujos pais vinham por causa desse possível diagnóstico não tinham esse transtorno e tinham outros. Então o que acontece? Se a pessoa tem um transtorno, qualquer que ele seja, exige que os pais tenham uma atuação diferente do que tem com os filhos que não têm esses transtornos. Sim. E aí, então, a gente começou a criar uma explicação de como abordar as pessoas que tinham problemas para que conseguissem levar a tratamento, ter mais efetividade nos tratamentos e melhores resultados. Então, o que acontecia é preciso que hajam mudanças na forma dos pais se relacionarem para que se consiga melhor resultado nos tratamentos. E daí desdobra para uma promoção de saúde. É preciso que hajam mudanças na forma dos pais funcionarem para que as crianças não cheguem a apresentar transtornos, não cheguem a necessitar
de medicamentos ou vão precisar de menos medicamentos. Então, com mudanças nos pais. E aí nós percebemos quanto isso repercute em benefício daquela família, daquela história daquela pessoa e assim por diante. Então, essa experiência que temos durante 20 anos nesse projeto foi muito rica. E eu recebo até hoje feedback de pessoas dizendo, olha, obrigado por aquilo, porque mudaram a história da vida daquelas pessoas e daquelas famílias. Infelizmente, não conseguimos isso com todas as pessoas, mas conseguimos com muitas. E é muito interessante isso, Wimmer, ou seja, por um projeto longo dessa forma, onde se percebe realmente esse impacto que está na relação de pais e filhos e que começa desde quando esse bebê nasce e até na gestação. E o que a gente acredita realmente, o que é importante é que a gente consiga trazer esse conteúdo, essa informação para pais, para mães, para educadores, avós, acompanhantes, babás e até mesmo professores. Porque quanto mais se trabalha no entendimento da fase de desenvolvimento da criança, ou seja, naquela fase, como o cérebro daquela criança está se desenvolvendo, estímulos que são necessários, estímulos de toque, estímulos do olhar, estímulos da risada, toda essa comunicação que muitas vezes se fala, ele é pequenininho, por enquanto não percebe nada, eu estou trabalhando período integral. Mas aquele bebê, sim, na verdade, é uma das fases onde ele mais percebe. E o intuito da gente trazer essa informação é para que se tenha realmente essa percepção. E é mais importante, essas coisas não são difíceis. Isso é muito importante. Dá trabalho? Dá. A dificuldade está em as pessoas admitirem que é importante fazer uma mudança na forma de abordar. A dificuldade está nessa mudança entre eu achar que estou certo, que devo repetir um padrão que eu aprendi, aquilo que eu acho que é certo, eu admitir que isso não funciona ou não funciona como se deseja e que eu preciso mudar a minha forma de abordar. Porque o que fazer, na verdade, é mais fácil. Agora, temos que lidar com essa dificuldade inicial. Eu vejo muitas vezes a gente que lida com várias camadas da população, profissionais bem-sucedidos na vida, empresários, médicos, advogados, pessoas que são bem-sucedidas, elas tendem a acreditar que tudo que elas fazem é certo. Eu chamo de síndrome dos pais razoáveis. São pessoas razoáveis, ou seja, quase tudo que elas fazem acertam e têm razão. E na relação com os filhos são um fracasso. Então são pais que se acham geniais. Como que um pai maravilhoso, brilhante, sucesso, criou filhos tão sofridos, improdutivos, infelizes? É porque esses pais, muitas vezes, vestindo uma arrogância, uma prepotência que lhe é trazida pelo êxito, tornam-se difíceis de ouvir as pessoas. Nesse grupo nosso de pais, a gente condicionava a participação, que as mães procuravam ajudas, né? Mas os pais não queriam ir. A gente condicionava a participação do pai. Por quê? Porque filho é obra de pai e mãe. E tudo na sociedade ao longo do tempo ficou sempre jogado que a mãe. Quando um filho tem problema, quem é que ia para a escola? A mãe. Quando o filho tem dificuldade, quem é que vai no médico? É a mãe. E os pais estavam ausentes. Então, nesse grupo, os pais eram obrigados a ir. E é interessante que no começo você via lá um monte de pais assim. Eu não preciso estar aqui. Estou aqui por quê? Quem é esse cara que está falando aí, não sei o que lá? Né? Os pais resistindo muito. Porque sexta-feira à noite eu tenho mais o que fazer, etc. Muito bem. Aí, ao longo do tempo, a gente conseguia que esses pais se desarmassem e muitos pais operaram mudanças ali que significaram mudanças no tratamento dos seus filhos. Às vezes as mães queriam levar os filhos a diagnóstico, a tratamento, o pai era contra. Psicólogo é bobagem. Isso é frescura. Né? Tinha uma série de preconceitos. E aí eu conheço uma psicóloga que era maluca, né? e portanto todas são. Isso é um monte de bobagens. E aí a gente trabalhando e sensibilizando os homens, se desarmando, e no fim do processo a gente vê muitos pais falando obrigado por isso, porque eles foram
percebendo a importância da participação do pai na relação pais-filhos. Então isso muda a história de uma família, muda o resultado do tratamento e promove saúde. Então nós temos que aprofundar nesse tema, né? E esse pai que muitas vezes acha que o papel dele nessa relação não é tão importante, mas é tão importante, né, Wimmer? E a partir do momento que ele se deixa conectar e que ele se deixa aprender um pouco mais, nossa, são explosões de emoção e de aprendizado e de crescimento. E vê como é importante. Ouvi esses dias na internet uma fala, algum comentário sobre um ator famoso que agora ele é pai e está se dedicando ao segundo filho. Acho que é o Santoro. Rodrigo Santoro, Pô, que importante um cara desse que é visível, que tem um público que o segue, que o admira, e chegar e falar isso. Sim. Ou seja, mostrando, olha, como é importante ser pai. Ele está dando um tempo no sucesso, na fama, para fazer o êxito na relação pais-filhos. Uma pessoa dessa, eu não sei se ele tem noção da importância da fala dele, da importância da atitude dele em relação à sociedade, que muitas pessoas vão olhar, pô, se esse cara faz isso, eu também posso fazer. Então, como é importante a gente ver. E tem visto várias pessoas da mídia assumindo esse tipo de postura, que é um ensinamento muito grande para as pessoas. É verdade. Né? E a gente precisa de pessoas que tenham esse tipo de posicionamento. Né? E isso realmente gera um impacto e um movimento e uma tomada de consciência que é enorme. Eu falo muito, né, Wimmer? Ou seja, essa família que a gente semeia hoje é a família que a gente colhe. Então, se a gente para e reflete, que filho você quer daqui 15 anos? Você se imagina sentado a uma mesa de jantar com seus filhos, com amigos, com colegas, falando sobre o quê? Ou não? Como é que vai ser essa relação daqui 10, 15 anos? Porque essa relação tem que ser desenvolvida hoje. E aí outra coisa importante, tem um autor também, acho que é o Winnicott, que fala de pais ou mães desnecessários. Quando a pessoa vê essa frase, fica assim... estranho, mas na verdade é isso. Chega uma idade, se os filhos tiveram uma relação, se o desenvolvimento foi equilibrado, foi saudável, os pais vão se tornar desnecessários na função de pais. Sim. Senão, vão ficar carregando filhos pro resto da vida. Sim. Então, a palavra, embora não seja muito feliz o termo, mas a gente precisa olhar para isso. É importante que chegue um dia da sua vida, você possa falar, olha, os meus filhos são pessoas independentes, são pessoas que cuidam da sua própria família, são pessoas que têm um comportamento social saudável, são pessoas com equilíbrio entre os seus desejos e as suas realizações. Isso é o êxito, o verdadeiro êxito está aí. Né? E isso traz uma sociedade mais justa. Existem pesquisas mostrando que... eu vi uma pesquisa na França, uma ocasião, mostrando assim, que os grandes facínoras da história universal, eu não vou citar nomes dele, mas todo mundo sabe, eram pessoas cujos pais eram hostis, agressivos, ou ausentes, ou só apareciam na hora de bater, na hora de tirar proveito e punir. Não eram pais afetivos presentes. Existem outras pesquisas mostrando que quando se tem uma relação de primeira infância com diálogo, com trocas, as pessoas crescem com maior potencial para a heteronomia, ou que é uma concepção de uma vida autônoma, né, liberada, saudável. E é muito forte isso quando você fala realmente, ou seja, esses filhos de pais extremamente autoritários e muito duros, a gente sabe, na verdade, quantos traumas são carregados. Apesar de muitos falarem, eu apanhei, mas não morri, mas na verdade tem muitos traumas por aí. Mas aí tem uma sutileza. Tanto essa postura autoritária quanto a postura complacente, permissiva, né, Wimmer? Permissiva, são danosas. E a complacente é pior.
É verdade. Que cresce uma sociedade amorfa, com baixo grau de comprometimento, Sim. se sentindo vítima e não, portanto, não se responsabilizando. Essa turma que sofreu, tem trauma, que teve pais mais rígidos, elas têm pelo menos uma referência para fazer mudança. As outras são mais complicadas. A psicologia, a relação pais-filhos não é uma coisa que se estuda só agora. Já se estudou no passado, mas era de forma mais, digamos, mais restrita. No começo do século passado, se falava numa questão comportamental. Errou, pune, não pode dizer sim para qualquer coisa, etc, etc, etc. Depois surgiu uma época, o tal de Bethlen, que escreveu um livro, não contraria o seu filho, não diga não. E depois eu fui estudar essa história. Esse cara nem psicanalista ele era. Ele era uma pessoa de outra formação que fez uma psicanálise superficial ali e publicou uma obra que marcou época. Não contraria o seu filho. E nós pagamos essa conta até hoje. Sim. Porque as pessoas precisam ser contrariadas, mas tem meios de contrariar sem desqualificar a pessoa. E esse é o grande aprendizado, esse que a gente pode ensinar isso atualmente, né? De alguma forma, eu acolho a tua pessoa e rejeito um comportamento, rejeito uma ideia, mas eu preciso desenvolver muita habilidade de acolher a pessoa. Então, eu posso dizer, você errou nisso, você não é um errado. Sim, é bem diferente. Então, existem ensinamentos importantes que a gente pode passar para os pais e estão disponíveis. Então, como eu falei, essas coisas não são difíceis. O difícil é admitir que precisa mudar e praticar. Porque qual é a solução? Ela é simples, na verdade. É muita atenção, escuta, e escuta é processar a informação que vem do outro. Eu preciso pensar sobre o que meu filho me diz. Eu não preciso concordar. E nem tenho que discordar obrigatoriamente. Eu preciso ouvir. Processei a informação. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para a criança, você é inteligente, você é interessante, você me desperta curiosidade. Então, isso é um elogio implícito na comunicação. E quando a pessoa tem isso, ela se sente validada. Esse é o grande remédio, é de graça. É de graça, não tem efeitos colaterais. Basta eu reprimir o meu passado que eu tendo a repetir, que vou querer repetir padrões antigos que não servem mais. Então, a dificuldade está em o pai, em o adulto, em conter um impulso repetitivo e trabalhar a mudança na minha forma de falar. Nós aprendemos na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto, mas nas relações humanas, a ordem das falas altera o produto. Então eu preciso ter claro isso, e se eu mudo uma coisa em mim, eu mudo no outro. Eu dou a permissão para o outro ser. E é isso tudo é perfeitamente factível e não é difícil. Difícil é admitir a possibilidade. Insisto nisso. Sim. E você trouxe aqui alguns pontos que é muito importante, né? Quando a gente fala que não é difícil aprender sobre isso e tem caminhos. Então, por exemplo, quando a gente fala do extremamente autoritário e o extremamente permissivo, então a gente fala que tem um caminho do meio. E esse caminho do meio, ele pode ser uma relação com firmeza e gentileza. Isso é uma fala muito que se vem da disciplina positiva. A Jane Nelson, uma senhora incrível, já com 80 anos, que lançou seu primeiro livro, todo esse projeto já há 40 anos, com 7 filhos, e já passou a trabalhar essa forma de relação com firmeza e gentileza já há bastante tempo. Isso ela, americana. Então, quando, por exemplo, você tem o filho que senta para tomar um café da manhã, não quero, não vou comer. Pronto, aí essa mãe, se ela vai para o extremo permissivo, mas meu filho, você não quer um ovinho? Você não quer uma farinha? Você não quer um cereal? Ou seja, aquilo vira um festival. Se é muito autoritário, é isso que tem para comer, acabou. Agora, um caminho do meio. Meu filho, hoje tem um cereal e ovo. Qual desses você quer? É importante você comer. Então, aí
passa a se trabalhar com umas escolhas orientadas. A outra coisa que se fala muito do comportamento, né? Sempre se olhou muito para o comportamento, como corrigir esse comportamento. E, na verdade, quando a gente vai falar aí de uma parentalidade consciente, com mindfulness, o que se fala muito? Por trás de um comportamento tem uma necessidade. O filho, na verdade, ele tem uma necessidade ali. Ou é de reconhecimento, ou é de expansão, ou é de atividade. E, por exemplo, tem uma coisa que é maravilhosa de se aprender quando a gente vai entendendo um pouco o perfil comportamental dessas crianças. E que, na verdade, também são dos adultos. Então, você percebe que você tem uma criança que ela é muito expansiva, ela é muito mais comunicativa, ela é muito aberta a experiências. Essa é uma criança laranja. Ou você tem uma criança vermelha, que ela é muito mais centrada em pontos, em controle, em firmeza, ela quer as coisas mais controladas. Você tem uma pessoa que ela é muito mais azul, esse já é um perfil mais que ele precisa de números, ele precisa de silêncio, ele precisa de um espaço seguro. Você tem um perfil comportamental, que a gente chama de verde, já é uma pessoa muito mais sensível, emotiva. Então, às vezes, tudo que ela precisa é um abraço. Então, de novo, trazendo, quando você começa a entender, por exemplo, um método desse, isso te facilita perceber. Mas como que meu filho não é igual a mim, Wimmer? Sim. Eu adoro viajar. Como que meu filho não gosta de viajar? Está com defeito, não é possível? Aí você começa a entender que sim, na verdade, o seu filho ele tem outras qualidades, ele tem outras percepções. E aí você vai se entendendo todo mundo. E com isso você também ajuda o seu filho a perceber por que um professor é de uma forma, por que um amigo é de uma forma. E assim segue todo esse aprendizado. Isso é importante entender que as pessoas são diferentes, tanto na estrutura, né? Na estrutura de personalidade, no seu temperamento, na sua conformação física. E essas diferenças implicam em diferenças de gostos, em diferenças de sensibilidade. E muitas vezes as pessoas querem tratar todos como igual. É assim e pronto. Pronto, tudo igual. E não é. As pessoas são diferentes e nós temos condição de perceber como são essas diferenças e como abordar essas diferenças. É claro que nós trabalhamos com possibilidades, com probabilidades e não trabalhamos com certeza, ou seja, todas as pessoas são diferentes e têm assim assado, etc. Não. Nós estamos com tendência. Uma pessoa que tem tendência, por exemplo, à atividade física, a movimento corporal, com frequência, ela é diferente da pessoa que é mais introspectiva, mais do pensamento. Então, elas têm tendências a um funcionamento que a gente pode lidar com aquilo e pode saber como falar com cada pessoa. Por isso que eu tenho a proposta da diferença entre o tênis e o frescobol, não é? Sim. No frescobol você joga com a pessoa e você saca buscando a capacidade dela responder. No tênis você procura o ponto fraco, onde você pega aquela pessoa. E no frescobol, então o que acontece? Uma criança que é mais introspectiva, eu preciso trabalhar com um tipo de pergunta, um tipo de estímulo. Uma pessoa que é mais atlética, mais corporal, eu tenho outro tipo de abordagem. E a gente precisa ir trabalhando essas possibilidades. E existem essas informações para os pais e que nós pretendemos passar através dos nossos cursos, nossas palestras, para que as pessoas apliquem isso nas suas relações. E o importante é lembrar que essas coisas não são difíceis. O difícil é admitir a possibilidade. Eu insisto nisso. Por quê? Porque muitas pessoas falam, mas é difícil, eu tento e não consigo. Não. Vai errar, vai errar e vai errar cada vez menos, né? E não vai ser absolutamente perfeito, absolutamente, até porque não existem pais perfeitos e não se cria filhos perfeitos. Né? Então, eu insisto na lição. A dificuldade está em admitir a necessidade de que eu faça a mudança. Se eu admito isso, eu consigo. E consigo e sinto o benefício, o retorno daquilo retroalimenta uma continuidade no processo de mudança. Sim. Né?
E exatamente, ou seja, é possível partir para esse aprendizado, sim, vai ter erros, né, Wimmer? Mas você vai aprendendo com o processo e vai percebendo as transformações que vai acontecendo a cada passo. E cada vez mais eu entendo até que todo esse aprendizado que a gente fala da relação parental, que é a relação de pais e filhos, ela vai se tornando um estilo de vida, aonde você vai trabalhando um pouco o seu mindfulness, que é bom para você se perceber se eu estou irritado, se eu estou impaciente, mas quem está impaciente sou eu. O meu filho não tem nada a ver com isso. Como separar isso? Então, você vai cuidando para isso. Você já sabe que seu filho, às vezes, se ele está muito agitado, talvez ele está precisando de um pouco mais de espaço, de atividade. Então, você vai percebendo, vai dando espaço para conhecer isso cada vez mais. E é importante separar essa percepção e tomar cuidado, porque as pessoas às vezes racionalizam, acham umas explicações convincentes para se convencer que não tem que abordar, que não tem que interagir. É importante observar muito, escutar muito e sim, existem interferências que precisamos fazer, mas eu sempre lembro o importante seguinte: escutar muito, observar muito e interferir pouco, mas precisamente tem horas que precisamos intervir. Nós não podemos ter medo de ter autoridade, medo de ser firme. Não precisamos ter medo de que o filho vai crescer e fazer terapia e depois ficar falando mal da gente para os terapeutas. É uma possibilidade, mas de qualquer forma, quando a pessoa sente que houve uma abordagem correta, com afeto e firmeza, ela pode até ficar magoada por um tempo, mas depois ela resolve aquilo. E possivelmente irá te agradecer por aquela atitude. Sim, aquelas diretrizes. Tem uma frase muito bonita da Montessori que fala isso: um rio só é rio porque tem margens. Sim, é fato, isso é verdade. Então, exatamente, com todo esse aprendizado, de forma alguma é para dizer que então agora eu vou deixar meu filho fazer tudo. Isso é permissividade, isso é um extremo. É omissão. É omissão. Pais bonzinhos, falsos bonzinhos. Né? Então, o papel sempre lembrar quem é o adulto da relação. Isso continua sendo importante. Mas a forma como você se relaciona com o seu filho, isso muda tudo. Sim. Essa relação com respeito, de igual valor, isso muda tudo. É importante, as pessoas antigamente acreditavam que respeito era ter medo. Isso é uma mudança. Medo. Hoje nós sabemos que respeito tem um pouco de medo, sim, mas tem admiração. Sim. Né? Tem confiança, né? Tem respeito mútuo. Então, o respeito hoje é construído de uma outra forma do que no passado. Né? Antigamente era só medo. Medo não é respeito. Isso é importante. É importante. E um alerta muito importante também é o seguinte, que as pessoas muitas vezes falam, tem que colocar limite, etc. Olha, pode colocar limite, mas antes se preocupe em criar o vínculo. Preocupe em ouvir, processar a informação, pensar sobre o que o outro diz, depois você pensa no limite. Possivelmente nem precisará impor o limite, porque quando tem a escuta, tem o processamento da informação do outro, o outro mesmo descobre, opa, peraí, é por aqui. Talvez nem limite você precise colocar. E eventualmente vai colocar limite e vai ser mais fácil. Importante isso, né? É importante. E acho que tem um pequeno exemplo que fala assim, né, Wimmer? Você está lá sentado com um amigo e vai lá, o amigo derruba na sua toalha branca um copo de suco de uva. Sim. O que você fala para o seu amigo? Imagina, deixa, põe um paninho aqui que depois a gente limpa. Agora, se é o seu filho... É possível! De novo! Não acredito! E pode seguir por várias outras coisas. Aí você está vendo um outro assunto que vai ser para um próximo podcast nosso. Pode ser. Porque aí você me abre o conceito de sala de visita. É muita coisa. Mas assim, nós vamos seguir com esses nossos diálogos. Sim. E vocês vão ter acesso a eles também, né? Esse aqui hoje já está na nossa
no nosso tempo. É isso. E a gente fica achando que tem mais a falar, e tem mesmo. A gente não vai parar, né, eu estou falando aqui pensando quanta coisa eu queria ter dito e eu não disse. Tá bom, Mas ficar para depois. Com o que eu disse, e algumas coisas que eu repeti são muito importantes e devem ser repetidas. Sim. Até a próxima. É isso. Então, se gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você gosta. Acompanhe os nossos canais no Spotify, no YouTube, no Instagram e no nosso site. A nossa comunidade está crescendo. Venha fazer parte dela, que a gente tem muito conteúdo bom com os melhores especialistas. Obrigada.